Lembra sempre dessa frase, que inclusive até usei hoje, até a utilizei hoje para uma situação que surgiu. Foco é na solução, não é no problema. Muitas pessoas focam, e são muitas mesmo. Incontáveis pessoas focam no problema e não na solução. Como assim, Rômulo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te auxiliar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos abordar o porquê que o seu time depende tanto de você. Muitos gestores, muitas gestoras têm realmente essa realidade de o time depender muito deles, e nós vamos abordar essas situações hoje. E já adianto que hoje não é uma live decoreba, não é para ficar decorando conceitos, mas é interessante sim que você tenha aí um papelzinho para anotar algumas dicas que pode ser que você não saiba. E antes de a gente começar, eu vou pedir para você compartilhar essa live com algumas pessoas que você possa conhecer, que realmente o time depende muito delas, o gestor, a gestora se sobrecarrega muito. Acredite, isso não é confortável para os gestores. A gente vai abordar aqui, inclusive, esse tipo de gestor ou gestora e esse tipo de gestor ou gestora. Tá curioso para saber? Tá curiosa para saber? Então fica aí até o final. Vamos juntos abordar essa realidade desses gestores. E repetindo aqui, ressaltando que realmente não é uma situação confortável para eles. Esse daqui é até um dilema, que é confortável, mas vamos abordar aqui quais são os aspectos que faz com que não seja tão confortável, porque sobrecarrega. Então vamos lá. Vamos abordar aqui aspectos técnicos e comportamentais. E eu vou dar uma ênfase aos aspectos comportamentais, porque vocês vão ver com as fundamentações que eu falar que, mesmo com aspectos técnicos ali alinhados, dependendo de alguns padrões comportamentais no líder ou na líder, isso ainda fica a desejar se não tiver realmente esse alinhamento que a gente vai observar hoje. Ora, quais são os aspectos técnicos que eu traria para vocês logo de cara, para que vocês alinhassem? Opa, caiu aqui o caderno. Controle de delegações, por exemplo, é um bom roteiro para se seguir. Fazer reuniões para que o time se visualize, veja o que é que cada um está de atividades, de responsabilidades. Por quê? Porque dessa forma, dentre os benefícios, você, líder, não vai ficar... A autoridade não vai ficar focada em você. O centro da história não será você. O centro da história será o time. Eu sei que para alguns líderes isso é complicado porque alguns gestores têm esse desejo de controle, e eu entendo perfeitamente, porque há alguns anos, há alguns bons anos, eu tinha também esse desejo de controle, e isso, acredite, é muito normal, principalmente para os gestores que estão começando. Eles gostam de ter essa sensação de controle, porque passa para eles uma segurança. Só que ao longo do tempo eles vão aprender com a experiência, se houver oportunidade para isso, e eu espero que aqui seja uma dessas oportunidades. O líder vai perceber que isso é um falso positivo, porque acredita que assim, centralizando nele ou nela, vai passar mais confiança, porque essa sensação de controle vai estar presente ali. Só que essa sensação de controle é um falso positivo, porque você não desenvolve o time dessa forma e você se desgasta. Vou tentar aqui ser mais ameno, porque uma amiga esses dias me falou que às vezes eu falo para você, gestor ou gestor, parece que eu estou dando bronca. E ela até perguntou, mas se você disse que não é para dar bronca nos colaboradores, por que você dá bronca para a gente? Então vamos lá, vou esclarecer aqui inicialmente que eu não sou líder de vocês, eu não sou gestor de vocês. Então você que está me assistindo, você não é meu colaborador e nem é minha colaboradora. Embora meus colaboradores assistam as minhas lives depois gravadas, e eu agradeço muito, é uma honra para mim tê-los assistindo. E eles sabem que eu não dou bronca neles. E você, fora os membros do meu time, não são meus colaboradores. Então eu estou aqui para contribuir. Então às vezes a gente precisa realmente ser mais assertivo para que
a comunicação, você dê mais atenção a essa comunicação. Aí depois você vai processar e vai avaliar se faz sentido para você o que eu trouxe. Então, vamos lá, vamos avaliar primeiro o controle de rotinas, as sugestões que eu dou baseado no que a gente faz, no que eu costumo utilizar. Nós costumamos utilizar aquele roteiro de quadros Kanban, para quem não sabe, aqueles antigos papeizinhos adesivos que a gente botava na parede ou então em algum quadro, aqueles quadros verdes. Para quem é da minha época, sabe que tinha aqueles quadros verdes com a moldura de madeira. Eu particularmente acho muito bonito ainda. E a gente colocava ali os papeizinhos das atividades que precisavam ser feitas. E acredite você ou não, mesmo você que gosta de tecnologia, saiba que muitas pessoas ainda utilizam, mesmo jovens ainda utilizam esse esquema de quadro porque é algo visual, ou então escreve, até inclusive tem umas paredes que estão colocando agora acrílico, um acrílico branco, para que o time possa rabiscar à vontade. E essa parede de acrílico, essa parte de acrílico fica fazendo parte da decoração do escritório e é realmente fascinante. Inclusive penso até em colocar aqui em casa, no local onde eu estudo, faço os meus brainstorms, que é para ficar mais fácil ali de escrever, e sugiro, quem tiver interesse, dar uma olhada, que é muito interessante realmente. Então, esse esquema visual é muito interessante para muitos times, utilizar esses quadros Kanban. Então, tem hoje em dia softwares que simulam isso, como por exemplo o Trello, o Gira e outros mais. Então, ali você coloca as delegações, coloca o que é que tem para hoje, o que é que tem para amanhã, o que é que você está fazendo, o que é que está pausado. Nesses cartões eletrônicos desses programas, você coloca a pessoa que está responsável, vocês trocam mensagens entre si ali no cartão, isso aqui precisa desse complemento e tal, bota etiquetas neles e bota inclusive data de entrega. E outra coisa que é muito interessante, você pode configurar o seu correio eletrônico para que diariamente você receba desses quadros os apontamentos que você tem. Então, o meu programa de e-mail, eu configurei para que todos os dias às 5 horas da manhã eu receba os e-mails que vêm da minha agenda pessoal, que vêm da minha agenda de trabalho, que vêm também desses softwares, desses programas. Então, vem um compilado no mesmo e-mail que eu recebo todos os dias às 5 horas da manhã, vem um compilado das atividades que foram agendadas, seja nesses quadros, desses programas que simulam esses quadros, seja na minha agenda eletrônica, e eles vêm dizendo lá de onde é que vem cada coisa, de onde é que vem cada apontamento desse, cada compromisso. Então, isso é um roteiro interessante para se fazer, mas, obviamente, você não vai conseguir fazer isso, se você, líder, conseguir fazer isso, que, olha, é muito simples de fazer, não exige um índice elevado de QI, muito pelo contrário, qualquer um com QI mediano pode, um quociente de inteligência mediano, ou seja, qualquer um que esteja funcional do intelecto pode fazer isso, porque não exige realmente um conhecimento avançado para fazer isso. Porém, se você, líder, não conseguir inspirar o time, motivar o time a fazer, você meio que vai ficar pregando no deserto. Então é interessante que você motive o time, que você inspire o time para que eles também façam isso e eles entendam qual é o roteiro. Tudo bem que nem tanto configurar os e-mails, porque aí fica realmente uma coisa muito pessoal, já que você vai receber e-mails pessoais, a agenda pessoal. Tem gente que não gosta de integrar trabalho com família, que são os segmentadores. Tem esse nomezinho para essas pessoas, segmentadores. Outros já não sentem nenhum problema, não vê nenhum problema em integrar o trabalho com a família, com o lazer, que são os chamados integradores, as pessoas integradoras. Então, mas vai ter, obviamente, alguém pode ter no seu time que não gosta de fazer isso e fica complicado realmente você querer que a pessoa ali naquele e-mail receba as atividades da família, da agenda pessoal e do trabalho. Então esse aspecto eu até tudo bem, a gente deixa reservado ali, se for o seu caso. Eu faço isso, eu não sugiro nesse aspecto, mas, por exemplo, esses outros programas, não. É interessante que realmente esses outros programas que simulem ali esses quadrinhos, para o pessoal se ver o que é que está fazendo, o time conseguir se monitorar, se ver, é interessante.
porque aí o time se visualizando, fica o time trabalhando com o time. Não fica essa história de você, gestor, você, gestora, ficar monitorando, ficar vendo cada um, porque o time mesmo está se vendo. E acredite em mim, é um impacto completamente diferente quando o time se observa, ao invés de o gestor ou a gestora observar o time. Eu sei que você, gestor, gestora, que principalmente os que possam estar começando agora, ou então os que já têm um longo tempo, mas são de um perfil mais conservador, que gosta de obter controle. Sei que isso para você é difícil de entender, é difícil de aceitar, inclusive, porque você diz, não, aí eu não vou ter autoridade, eu não vou ter controle. Mas entenda que o seu time funcionando bem, é desnecessário, inclusive, você ter essa necessidade de controle. Inclusive, porque será desnecessário, não precisará. E essa necessidade de controle, como a gente vai ver já já, ela vai te sobrecarregar, gestora, gestor. Ela vai te sobrecarregar, porque nunca vai estar bom o suficiente e você vai querer sempre obter o controle das coisas mais simples às mais complexas. E isso desgasta e é, inclusive, improdutivo. Foi nos termos que nós abordamos em uma das lives anteriormente, mas a gente vai dar umas pinceladazinhas aqui também com relação a isso. Então, faz isso, tem que ter as reuniões para que esses programas tenham mais impacto, mais efeito. É interessante que tenha essas reuniões, porque a coisa fica mais leve, inclusive. Porque mesmo que seja reuniões remotas, também funciona. Não precisa ser também reuniões todos os dias. Há times que seguem uma metodologia que eu particularmente acho muito interessante. Os métodos ágeis, que fazem curtas reuniões diariamente, eu acho muito bacana. Nós já fizemos durante alguns anos e chegamos ao entendimento atualmente de que para a gente uma vez por semana está sendo o suficiente. Se em algum momento a gente perceber que temos necessidade de mais dias, mais frequência, a gente faz. Mas por enquanto, uma vez por semana está surtindo efeito e você vê aí o que é que faz mais efeito para você. Então, rapidamente falando sobre esse roteiro técnico, não é o intuito da live passar a dar aula realmente de decoreba, explicando como é que funcionam esses programas. Se você tiver interesse, todavia, pode me mandar um direct, ou então depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta para ver se é do seu interesse, gestora ou gestor, ou então outras pessoas, outros profissionais que queiram ver como é que funciona o Trello, manda que a gente faz uma específica. Mas hoje a gente vai mais em fundamentos, em exemplos práticos e em histórias reais. Então vamos lá. Suponhamos que você já observou essa parte técnica que eu trouxe. Se tiver ficado alguma dúvida, depois volta a live, vai ficar gravada. Você volta e vê novamente. Eu falei rápido realmente nesses aspectos técnicos, mas você volta a live, anota no papel o que foi que eu falei. E se não deu para entender aqui, você pesquisa depois, ou no Google, ou na internet, no YouTube, e vê alguém falando sobre esses programas que eu falei. Então, os programas que eu falei, Trello, Google Mail, integração do Trello com o Google Mail, são programas gratuitos e a integração é muito fácil e prática. Então, vai lá e se sentir curiosidade, sentir necessidade, vai lá. Depois volta a live para ver. Agora nós vamos nos aspectos comportamentais. E aqui eu não estou botando peso maior no lado comportamental, no lado técnico, pelo menos vou tentar não fazer isso, pelo seguinte motivo. Suponhamos que você tem essa metodologia, você usa métodos ágeis, por exemplo, você faz as reuniões, tem a divisão das atividades no time, mas chega um momento em que o seu colaborador ou a sua colaboradora chega para você, mesmo com tudo alinhado, com todas as reuniões feitas, tudo dividido, com datas, com dia de entrega e tal, mas chega um membro do time e diz: Rômulo, essa tarefa aqui eu senti dificuldade nela e eu não entendi muito bem com relação a isso. Então aqui a gente já observa o seguinte ponto: se houve reunião, era para ter sido tratado na reunião. Mas tudo bem, acontece, pode acontecer,
Algumas vezes, realmente, todos nós somos humanos e às vezes a gente não capta a coisa, não está no momento bom de captar a situação e a gente não vai realmente julgar um profissional em razão de um episódio isolado como esse. Porém, aí você vai e explica a situação, esclarece. Na próxima semana, a mesma pessoa vem de novo e diz que não entendeu, passou a reunião e não falou na reunião, e você vai lá e soluciona a história, ajuda, colabora para desenrolar aquilo dali. Na semana seguinte, novamente, o que acontece é que nós, seres humanos, todos nós facilmente entramos em padrões que têm relação com a economia cerebral. O que é que eu quero dizer isso? Porque se eu disser facilmente nós entramos em padrão, haveria aí uma incorreção que é a seguinte: imaginem alguém que não tem uma alimentação interessante, come coisas que não são saudáveis, e você diz, não, basta você começar um hábito, em 3, 4 dias você está ali já preparado, entrou no hábito para aquilo, entrou no padrão. Então, nós sabemos que não é fácil assim. Porém, se você está numa dieta, e chega para você essas comidas que não são saudáveis, e você abre mão ali, não, vou comer aqui e tal, no outro dia de novo, rapidamente você entra nesse padrão. São situações que deveriam ser justamente a mesma dificuldade, né? A mesma dificuldade de entrar num padrão legal que lhe bote para cima, vamos dizer assim, vamos usar uma expressão mais popular, e deveria ser a mesma facilidade daqueles padrões que botam a gente para baixo. Então o que é que acontece? Economia cerebral, economia de recursos para fazer esforço. Então, nós todos temos essa programação e por isso que a gente precisa de vigilância e a gente consegue realmente estabelecer hábitos que coloquem a gente para cima, vamos usar a mesma expressão. E se a gente não se vigiar, a gente desacelera e pode chegar um momento que a gente entre em um contra-hábito, vamos usar aqui contra-hábito, que é um hábito que disfarça esse bom que te botou para cima. Então, um outro exemplo, às vezes eu já percebi durante um tempo que eu ia para academia e ia em um horário que era aperreado e não completava a ficha total e passei alguns dias assim, chegou um momento que eu percebi que eu tinha entrado num padrão, eu não completava mais a ficha, eu já ia inconscientemente já preparado para não completar aquela ficha, então eu entrei num padrão. E isso quero que você observe depois, como é interessante essa história do padrão. Verifique os padrões que você entra, verifique os padrões que os seus colaboradores entram, verifique os padrões que o time está entrando para ir lapidando, vamos dizer assim, os padrões. Então, nesse padrão, nesse exemplo, o colaborador ou a colaboradora entrou num padrão de fazer o que a gente chama de delegação reversa. O que é delegação reversa? Você delega uma atividade para um membro do time, ou o time delega uma atividade para um membro do time, e aquele colaborador ou aquela colaboradora traz de volta essa delegação para você. Eu conheço gestores que já me relataram que passam realmente a atividade para o colaborador ou a colaboradora, e após alguns dias vem aquela atividade de volta, colaborador ou a colaboradora informa que está precisando de ajuda para fazer aquilo, aí o gestor ou a gestora pega essa atividade e fica lá para resolver, só que já tem muitos outros pedidos, tem gestor que a gente vai observar aqui, é um desses desenhos aqui que eu botei no caderno, tem gestor que gosta de receber essas coisas, a gente vai já abordar o porquê que eles gostam, e sobrecarrega, aí demora a fazer a entrega da delegação reversa, ou seja, ele delegou para o membro do time trouxe de volta para ele resolver, e acontece às vezes o seguinte: o membro do time que recebeu a atividade, passou para o gestor, chega e diz, cadê, já terminou, que a gente está no prazo, então, ou seja, você delega, a pessoa delega de volta para você e ainda cobra por aquela delegação. Eu não estou dizendo, obviamente, que não é interessante que um membro do time cobre quando algo está atrasado com relação a quem está na liderança. Muito pelo contrário.
Já aconteceu algumas vezes de eu ter que fazer uma determinada entrega e um membro do time chegou e disse: Rômulo, aquela entrega já está providenciada, já está no caminho. E por algumas vezes eu disse: realmente não está, vou acelerar aqui porque a entrega já está bem próxima, e entende? Então, quando o time é time, isso é interessante, porque o time se ajuda. Mas para o time se ajudar, o time precisa se ver, precisa se enxergar. Como é que o time se enxerga se não tem reunião? Como é que o time se enxerga se não tem um controle de atividades como esse que eu estou te falando, um dos exemplos, esses quadros Kanban? Como é que o time vai se visualizar? Como é que o time vai se auxiliar? Não tem como, porque o time fica cego, fica cada um indo para um lado. Aí não é mais nem equipe, não é nem time, não é nem equipe, às vezes é um grupo. Pessoas que sabem o que é que vão fazer, mas é meio que cada um vai para um lado, não tem o controle de quando entregar, como é que entrega, não tem comunicação, não tem contato, não tem alinhamento. Então fica nesse sentido. E eu já participei de episódios como esse, em que realmente tinha colaborador que entrou nesse padrão, e eu entendo perfeitamente que não era a intenção da pessoa passar a atividade de volta para mim. Não era, porque eu já estudo comportamento há uns bons anos e eu percebo realmente quando não é uma situação desse tipo. E muito pelo contrário, profissional excelente, mas entrou nesse comportamento de trazer de volta para mim a delegação, e a partir de um determinado momento eu alinhei que não iria mais fazer, instruir a pessoa a buscar em um desses programas que a gente coloca as informações, qualquer abacaxi que surge, a gente coloca lá e a pessoa vai lá e vê como é que a gente tratou como é que a gente descascou aquele abacaxi. Então já fica lá, e eu já instruí para ir lá e auxiliei para que saísse desse padrão. Então veja que quero que você observe com o seu time, se você tem realmente colaboradores nesse roteiro, e entenda que o responsável por isso não necessariamente é eles, mas é você. Porque a gente se adapta ao ambiente. Todos nós nos adaptamos ao ambiente. Se eu tenho alguém que sempre vai me ajudar a eu resolver alguma situação que eu não me esforcei para chegar até o fim para resolver, no meio do caminho eu já disse: não, isso daqui realmente está complicado e eu vou precisar de ajuda. Se eu sempre estou lá, ou se eu estou nessa situação e sempre eu peço alguém para me ajudar e a pessoa vai ajudar, pode ser que por economia cerebral, economia de esforço, economia de energia, eu entre naquele padrão de pedir a pessoa para aquilo. Então, sei que vocês estão curiosos para saber sobre esse gestora, ou esse gestora. Eu escrevi rapidamente aqui, realmente não está dos melhores desenhos, mas vamos ver o que a gente pode falar desse tipo de gestor aqui. São dois dos tipos que eu trouxe para vocês aqui, que são os mais práticos da gente observar. Esse daqui ou essa daqui é aquele ou aquela que não sabe dizer não. Tá? Tem muita dificuldade em dizer não. Há uma questão de carência de inteligência, não tão desenvolvimento de inteligência emocional, e entende que confunde inteligência emocional com rir sempre, ou inteligência emocional com dar sempre sim. E é o contrário. Se você dá sempre sim, isso significa que realmente você não tem inteligência emocional, porque quem tem inteligência emocional entende que haverá momentos em que você terá necessidade de dizer não. Então algumas pessoas têm essa necessidade de dizer sim, essa necessidade de atender as pessoas. E o que é que acontece? Não vamos aqui sugerir as causas, porque o grande lance aqui é focar na solução. Então, lembra sempre dessa frase, que inclusive até a utilizei hoje para uma situação que surgiu: foco é na solução, não é no problema. Muitas pessoas focam, e são muitas mesmo. Incontáveis pessoas focam no problema e não na solução. Como assim, Rômulo? Por exemplo, furou o pneu do seu carro. Fura o pneu do carro e você desce do carro e fica olhando para o pneu do carro e diz: poxa vida, como eu fui furar o pneu desse carro também? Olha o buraco nessa rua.
Que buraco enorme! Como é que pode a prefeitura não ajudar, não tampar logo esse buraco, não fazer não tomar as devidas providências para reparar esse buraco? E como é que eu não vi esse buraco? Passa ali vários minutos em uma discussão mental consigo mesmo, focando no problema. E suponhamos que você está em um lugar que não é interessante que você passe muito tempo fora do carro, porque a segurança não é a segurança ideal. Então, ao invés de você ficar focando ali no problema, o pneu já furou. Você não vai conseguir o reparo do pneu olhando para o problema, olhando para o pneu furado ou olhando para o buraco que você não viu. Você vai ter que resolver o problema e não se resolve assim. O problema se resolve você indo trocar o pneu do carro. Ah, mas eu não sei trocar o pneu do carro, nunca troquei, estou com problema no braço. Liga para o seguro. Ah, mas eu não tenho seguro. Liga, enfim, liga para a polícia para chegar com uma viatura lá, pelo menos para te dar um suporte ali enquanto você consegue tentar trocar o pneu do carro, ou então tentar ligar para alguma borracharia que tenha um socorro que possa ir lá. Então, foco na solução e não foco no problema. Então, o que acontece muitas vezes é que os gestores querem realmente, alguns gestores querem dar essa atenção para os colaboradores, querem não ter que dizer não e recebem os pedidos, recebem esse pedido de socorro, entre aspas, para auxiliar na tarefa. Só que é uma vez, é outra, é outra, é outra, e a pessoa recebe porque tem essa necessidade de receber, e aqui não vamos trazer as possíveis causas disso, porque o foco é na solução. Então, traz, recebe, e chega um momento que esse gestor, essa gestora fica altamente sobrecarregada. Eu sei porque eu já vi vários gestores dessa forma, ficam sobrecarregados, e mesmo sobrecarregados, vai chegando pedido de todos os lados, e a pessoa mesmo sobrecarregada não consegue mais nem pensar que não tem condições de receber, e vai recebendo. Então, pode ser que isso gere um estresse, uma desorganização muito grande. Por quê? Porque você, gestor, gestora, vai adoecer, tem uma forte probabilidade de adoecimento, inclusive adoecimento mental, acredite. E outra coisa importante é que o seu time desse jeito, ele não vai amadurecer. Ele não amadurece. Ele fica sempre naquela... Lembrei agora daquela história da borboleta. Vou citar aqui uma história de uma criança, por exemplo, que vai chegar perto de um casulo da borboleta. O nome é crisálida, que nome bonito, né? Então, vai chegar ali no casulo, a borboletinha está se mexendo e essa criança sabe que a borboleta sai daquele casulo. Depois de se mexer muito, a borboleta sai daquele casulo. E essa criança, nessa história, ela não tem ainda instrução a respeito de como funciona a borboleta dentro do casulo, porque na verdade a borboleta ela fica se debatendo ali dentro do casulo, dentro da crisálida, para quê? Para o líquido ir para as asas dela e ter força, criar força nas asas para quando ela sair, ela conseguir voar. Se a gente quebra o casulo antes desse processo, antes dela sair por si mesma, o que é que ocorre? Ela não vai ter fortalecido as asas. Então essa criança abriu o casulo para ajudar a borboletinha a sair, a borboleta saiu, foi para o chão, obviamente não voou porque as asas não se desenvolveram e a borboleta morreu logo próximo daquele episódio. Então o que é que acontece? Da mesma forma, fazendo aqui uma comparação, a gente não amadurece o time. A gente não faz com que o time desenvolva as habilidades para que ele possa se desenvolver, possa amadurecer, possa inspirar, possa dali inclusive surgirem outros líderes. Outros líderes, olha que maravilha. Você ter no seu time, eu quero que você preste muita atenção agora. Não é bronca, é para chamar atenção. Imagina você liderar um time onde, dependendo do seu modelo de liderança, dali daquele time surgirão líderes. Olha que maravilha. Você liderar líderes.
Então, a contribuição, o legado é ainda mais interessante, porque dali surgiram líderes que vão liderar outros ambientes, vão liderar outros departamentos, outras equipes, ou então vão lhe auxiliar a liderar, ainda que informalmente, a sua equipe. Que maravilha! Aí você não vai liderar só, você vai liderar formalmente, mas vai ter um líder informal que vai contribuir para o desenvolvimento do time. Não tenha medo, você não vai perder o cargo por causa disso. Não tenha o menor receio. Depois a gente vai abordar em uma live sobre o medo que muitos gestores têm de perder o cargo quando acreditam que passaram a cereja do bolo para o membro do time. O que é a cereja do bolo? Passaram todo o conhecimento possível e um determinado membro do time ou determinados membros do time se aperfeiçoaram tanto que superaram, digamos assim, superaram tecnicamente o líder, o gestor. Não se preocupe com isso. Se eles lhe superaram, poxa, que maravilha. Você precisa, na verdade, agradecer que você contribuiu para que um outro membro do time superasse o seu nível de habilidade, tanto técnica quanto comportamental. Isso é uma maravilha. Aí a realização de todo líder é ter alguém nesse sentido. Então, realmente, há uma outra situação em que, se você, dependendo do caso, existem líderes que precisam que o time vá se expandir, precisam da expansão do time. Algumas vezes a gente sabe que, dependendo do projeto, o empreendedor precisa expandir o mais rápido possível os times. Tem só um time, 2 times, 3 times, mas ele precisa formar rapidamente mais times, o 4º, 5º, 6º, 7º, porque ele precisa expandir a empresa dele, a empresa precisa de expansão naquele momento, precisa de novas filiais, por exemplo. Então, para cada filial vai precisar de um time. Como é que você vai contribuir? E obviamente, é interessante que o time, que a filial, nesse exemplo, tenha um líder que veio do seu time, ou que veio de outros times que você liderou, ou de outros times da sua empresa, da sua instituição, que foram liderados, mesmo que não seja por você. É interessante que vá um líder para lá. Então, como é que vai um líder para lá, se na equipe que esse líder poderia ter saído, ele não se desenvolveu, e ele não se desenvolveu porque você sempre estava ali cortando o casulo para que a borboletinha saísse o mais fácil possível, tá? Então, faz sentido para você? Esse outro aqui, ou essa outra aqui, ficou esquisito, mas aqui tá rindo, tá? Aqui a intenção era fazer com que estivesse sorrindo. A intenção era fazer que estivesse sorrindo, aqui um óculos, um dentinho aqui, igual aquela figura dos programas aí de aplicativo de mensagem que a gente tem, que tem um emoticon desse jeito aqui. Então, esse daqui é para retratar aquele gestor, aquela gestora que é perfeccionista demais. É até uma redundância, perfeccionista demais, porque não tem como ser mais do que o perfeccionista. Então, vou corrigir aqui. É o líder que é perfeccionista. Então, precisa conferir tudo que se faz, para ver se está correto. E chega um nível de perfeccionismo tal que, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, aquilo que vem para ele exige uma correção, para ele ou para ela. Então, ele quer que tudo seja centralizado nele. As pessoas podem fazer as suas atividades, mas tem que passar por ele ou por ela, para que ele ou ela veja se está correto, se está perfeito, o mais perfeito possível, e pede para a pessoa fazer. Ocorre que, muitas vezes, a atividade está excelente, um padrão excelente de atividade, e mesmo assim esse perfeccionista ou essa perfeccionista pede para que a pessoa refaça, porque no entendimento dele ou dela não estava tão bom assim. Então isso gera um trabalho a mais desnecessário. Então por isso que muitas vezes a gente fala que quantidade de horas trabalhadas não são quantidade de horas produzidas. Quantidade de hora trabalhada não tem relação direta, não tem relação necessária com horas produzidas. Você pode trabalhar 8 horas por dia, por exemplo,
e produzir o equivalente a 3, 4 horas de trabalho. Por quê? Porque tem as variáveis de desconexão ali, de falta de atenção, tem variáveis que lhe tiram a concentração, essa é uma delas, tem variável de retrabalho, tem o trabalho invisível, que é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que às vezes é chato, você precisa de horas dedicado àquilo, mas é um trabalho que ninguém observa o efeito daquilo. E algumas vezes realmente é desnecessário esse trabalho invisível. Então, veja que se o time não se monitora, se o time não tem reunião, e não tem esse monitoramento de time, ele não vai observar que existe um trabalho invisível. Aí esse trabalho invisível faz com que uma determinada pessoa esteja fazendo esse trabalho invisível que pode ser completamente desnecessário, poderia estar fazendo algo muito mais valioso para o time e não está, e está trabalhando muito e produzindo pouco. Então, é interessante realmente que a gente observe isso, que esse perfeccionismo gera realmente esse desgaste. Geralmente são pessoas que demoram muito, tem gestores que são perfeccionistas, que demoram muito na entrega, o time demora muito a entregar por causa disso, porque o gestor quer sempre que passe por ele ou por ela, e eu já fui dessa forma, adianto para vocês, skin in the game, a pele no jogo, expressão americana que a tradução é colocar a pele no jogo. Eu já fui desse jeito. Eu já pedi várias vezes para que fosse modificado um texto, porque por uma questão de estilo, eu gostava que uma determinada construção, que uma determinada frase ficasse, uma locução ficasse antes de outra estrutura da frase. E a pessoa fazia um texto que estava correto, mas eu queria que fosse no meu estilo e eu pedia para a pessoa refazer aquilo. E até que, no decorrer dos estudos, eu observei que realmente não era interessante e eu joguei para a minha prática e eu vi que realmente é óbvio que isso aqui que eu estou fazendo é altamente improdutivo e, além disso, deselegante e, além disso, desengajador. Porque fica parecendo que o profissional não tem capacidade para cumprir a tarefa que foi delegado para ele ou para ela. Então veja como realmente isso tem um efeito prático interessante. E o time precisa ver que faz sentido o que ele está fazendo. Nós todos profissionais precisamos encontrar um propósito no que a gente está fazendo. Porque com esse propósito a gente vai fazer mesmo que não tenha motivação em determinado dia. A gente precisa ter sentido. Não é você simplesmente delegar uma atividade e só, olha, faça isso daqui, isso aqui precisa ser feito dessa forma. É muito mais interessante você dizer, isso aqui precisa ser feito dessa forma, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Porque se não for feito dessa forma, vai acontecer isso, 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 isso. Sei que vai ter gestor, gestora que vai dizer, nossa, eu vou ter que explicar. Não, eu não gosto de ficar dando explicação, de falar muito assim, não dou explicação nem para minha mãe, nem para o meu pai, vou dar explicação para colaborador, para time. Então veja que as situações são diferentes. Você como filho ou filha, talvez você não goste de dar satisfação pelos pais, mas é uma situação completamente diferente de um time. No time, sim, precisa haver explicação para que o colaborador, além de encontrar sentido, ele entenda o fundamento do que ele está fazendo. Por quê? Porque senão ele não vai pensar. Aí você pode até estar dizendo, Romulo, como não vai pensar? É um profissional que tem um bom nível, vai pensar. Acontece que vai conseguir fazer se for linearmente, ou seja, se as coisas acontecerem milimetricamente da forma tradicional que sempre ocorreram. Porque se naquela atividade que ele ou ela está fazendo, se ele ou ela não entendeu, porque você não deu explicações, se ela não sabe ou ele não sabe os fundamentos daquilo, se fugir um pouquinho, ou surgir algum acontecimento que faça com que aquela atividade fique parecendo que não é mais aquela, ele ou ela não vai conseguir fazer, ou vai fazer errado, porque não sabe os fundamentos, porque aprendeu apenas a fazer um desenho, mas não sabe para que é aquele desenho. Não sabe que, por exemplo, foi fazer um desenho aqui, surgiu um obstáculo aqui, a pessoa diz, vixe, agora tem esse obstáculo aqui, eu vou ter que parar. Não, ela poderia ter continuado por aqui. Então precisa
do fundamento. As pessoas precisam se enxergarem. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês observem da relevância dessas duas coisas para que vocês consigam implementar, para ver se vocês conseguem descolar essa dependência que o teu time possa estar tendo com relação a você. Saiba que você é o responsável por isso, ou a responsável por isso. Não queira culpar o membro do seu time e dizer, poxa vida, a pessoa sempre traz para mim e eu vou fazer de novo. No outro dia a pessoa traz para mim de novo, na outra semana de novo. Poxa vida, que profissional é esse? Então, a questão, não querendo dar bronca e já dando, a questão não é o profissional que é assim, a questão é você que contribuiu para que esse profissional entrasse nesse padrão. Então vamos treinar os nossos colaboradores. Isso requer realmente paciência e dedicação, mas é aquela história do Gambito da Rainha. Lembra daquele seriado do Netflix chamado Gambito da Rainha? Onde o Gambito da Rainha é o quê? Uma manobra no xadrez em que você sacrifica uma peça para facilitar ali, para ajudar a ganhar o jogo. Então, muitas vezes a gente tem realmente que investir. Isso não é perda de tempo, muito pelo contrário, é um investimento de tempo, um investimento muito bom, porque vai contribuir para o amadurecimento do seu time. E nesse processo, acredite, você também amadurece bastante. Você vai se tornando uma pessoa com adaptabilidade bem interessante. E eu já falei várias vezes, as pessoas aprendem muito com as pessoas. Agora, a gente precisa buscar esse aprendizado. Por exemplo, eu tenho um livro que eu sou muito fã, que é Sapiens, do Yuval Noah Harari. Esse livro ele tem dezenas de informações valiosíssimas que um leitor despercebido, ele vai ler o livro do início ao fim e você vai perguntar, você viu aquele trecho lá? E a pessoa vai dizer, não lembro disso. Teve isso mesmo? No entanto, outra pessoa que seja interessado pelos aspectos que tem no livro, vai decorar aquilo. Pode ser que não decore a data exata, mas vai entender, por exemplo, não existe ninguém... vou refazer aqui. Todos nós somos afrodescendentes, por exemplo. Todos nós somos afrodescendentes. Por quê? Porque o Homo sapiens veio lá da África. O nosso ascendente, o nosso ancestral mais antigo veio da África. Então, todos nós somos afrodescendentes. Então, é um dos exemplos que quando a gente não presta atenção no livro, a gente lê um livro e não presta atenção nele, a gente perde os aprendizados do livro. E as pessoas são assim também. Se a gente não observa as pessoas e não se permite aprender com as pessoas, realmente a gente não aprende. E as pessoas passam e os aprendizados somem, se esvaem. Entende? Então, por isso que é interessante aliar a teoria, boa teoria, à prática. Porque só a prática sem a teoria, realmente às vezes você fica cego. Então, aquela pegadinha, o que é que vale mais, a prática ou a teoria? Eu risco isso e boto uma letra C. A prática de uma boa teoria com validação com as pessoas, que são as fontes mais ricas de aprendizado. Boa noite, meu amigo Fernando, muito obrigado. E encerro aqui a nossa conversa, espero que tenha feito sentido para vocês e desejo a todas e a todos um excelente final de semana, muita saúde, muita prosperidade a todas e a todos e até terça-feira, próxima terça-feira às 19 horas. Até mais.